Amados, vamos seguir então na nossa segunda aula, nosso segundo vídeo do nosso segundo tópico da lição 13 da nossa revista, que diz assim: a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. No contexto de injustiça e pecado, por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. Nós vamos falar sobre a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e o novo homem é justo. Vamos lá. Diz assim: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos métodos perfeitíssimos de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Vamos lá então. Ele começa dizendo então que a nossa justiça diante de Deus, ela torna-se nula. A nossa justiça diante de Deus, é triste dizer isso, mas é pura verdade, ela não serve para nada. Porque o homem pode levar, através dos seus pensamentos, das suas vontades, fazer o que pensa e achar que está sendo justo. Só que diante de Deus, sem que esse homem passe pelo Senhor Jesus, a sua justiça continua sendo nula. Não adianta ele bater no peito e falar assim: não, eu tenho direito. Ele só vai ter direito se receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Fora disso, por mais que o homem produza, ainda é pouco. Por mais que o homem faça, ainda é pouco. O homem precisa produzir não por ele mesmo, mas produzir pelo seu novo nascimento, pela sua nova natureza. Observe-se bem que essa nova natureza, como lemos no tópico anterior, ela é fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então o Espírito Santo vai trabalhar em nós, e essa justiça que não vale de nada, essa nossa justiça que não vale de nada, ela vai ser trocada. Nós vamos ver que esse novo nascimento que vai ser trabalhado em nós vamos crescer agora tendo a influência do Espírito Santo na nossa vida. Vai ser ele que vai nos governar, que vai nos dirigir, nos direcionar em tudo. Então, ele que vai nos tornar justos mediante ao Senhor Jesus. Aqui a referência de Efésios 2, 8 e 9, que você já conhece, diz assim, a referência que eu vou ler, tá? Estou lendo, Nova Versão Internacional. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Está entendendo? Então, se eu faço algo para me justificar diante de Deus, eu dou isso, eu faço aquilo e já estou justificado. Não. Deus olha e fala: eu não preciso de nada disso. Eu sou dono de tudo, sou dono do ouro, sou dono da prata, sou dono da terra, do céu, do mar, sou dono de tudo, então não preciso de nada disso. O Senhor quer ver se nós temos uma fé suficiente que vai nos levar a receber o seu Filho como Senhor e Salvador. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai falar sobre isso. A nossa referência de Isaías também é interessante, que fala: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe, longe de Deus. E em Romanos 5, 1 e 2 vai dizer:
tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, por causa do pecado no Éden, nós nos afastamos de Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Aí você pode pensar, mas por que nós, pastor? Por que nós, pastor Valmir, nos tornamos inimigos de Deus? Porque nós herdamos de Adão. Herdamos da mãe Eva essa separação. Essa separação só será desfeita quando nós recebermos pela graça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor então vai fazer esta ligação do homem novamente a Deus. E isso só vai acontecer por meio da fé. É esta fé que vai nos aproximar. E esta fé, diz aqui também o nosso comentarista, que ela vai fazer com que nós tenhamos outro status jurídico diante de Deus. Ou seja, nós teremos o direito legal. Porque jurídico, diz aqui, em conformidade com os princípios do direito que se faz por via de justiça, lícito legal. Ou seja, por meio de Cristo, eu agora ganho o status de quê? De filhos de Deus, como João vai escrever. Então, através de Cristo, é possível que é possível que você, é possível que nós nos tornemos filhos de Deus. E com isso, todo o nosso status negativo, toda a nossa negatividade que a gente vivia, ela vai ser desfeita e a ação de Deus vai acontecer na nossa vida. Pense nisso. Pense que quando aceitamos ao Senhor, a nossa vida muda. A nossa vida precisa mudar. Por isso que nós não podemos concordar com aquela ideia de que aceita, tá bom assim mesmo. Não. Aceitou Jesus, você já foi justificado, o seu status de vida já foi mudado, já recebeu o direito de pai, de ser chamado filho de Deus, de ter Deus como seu pai. Agora você precisa honrar o Senhor nisso aí. Tá bom, meu querido e querida irmão? Diz assim no segundo subtópico, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão e muito mais do que uma anistia. Concede-lhe o status de justo. Então agora ele vai ter o direito de ser chamado justo. Por quê? Pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Vamos ver o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ou seja, essa justificação vai mudar o nosso quadro jurídico. Se o juiz disse que nós éramos réus, se o juiz bateu a sentença dizendo você é réu, você não tem direito, você tem que viver afastado de Deus, esse novo status vai dizer: Jesus Cristo pagou a conta no seu lugar. E se Jesus pagou a conta no seu lugar, você não deve mais nada. Por isso que Jesus vai sentir ali no Getsemane, quando ele fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quando Jesus chega no Calvário, Jesus vai olhar, vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou? Na verdade, Deus, o Pai, não desamparou Jesus, mas eram os meus pecados, os teus pecados que estavam sobre Jesus. E isso impedia esta aproximação de Jesus com o Pai. Sabemos que Jesus não tinha pecado, mas se fez pecado por nós.
Então, queridos, essa justificação é que é exatamente isso. Jesus diante de toda a humanidade, diante de todo o céu, Jesus diante de todo o inferno, e diante do Pai ele fala, olha, para a humanidade, Pai, não tem jeito, mas eu vou me assentar-se no lugar dela. Eu sei que o salário dela é a morte. Eu sei que o salário dela é um salário terrível, mas eu vou assumir essa culpa. Eu vou assentar-se no lugar deles, para que eles tenham direito à vida eterna. Então Jesus nos justifica. Jesus nos torna justo porque ele nos amou de forma maravilhosa. E para concluir aqui diz, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça de agora em diante. É um justo aos olhos de Deus. 1 João 3,7 diz, filhinhos, não deixe que ninguém vos engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, aquele que aceitou Jesus é justo. Já foi justificado, é justo. O Pai quando olha, o Pai quando vê, o Pai não vê mais o pecado. Glória a Deus. Sabe o que o Pai vê na minha e na tua vida quando Ele olha para nós? Ele vê o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, que vai dizer aquela referência que eu gosto muito, que você gosta também. Se andarmos na luz como Ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, queridos, vamos entender que esse novo homem que é justo, ele precisa dar um testemunho de alguém que serve a Deus, de alguém que glorifica o nome do Senhor, de alguém que de fato ame ao Senhor e não vive uma vida de derrota, uma vida de desespero, uma vida, não, mas vive uma vida que glorifique a Deus. Não por aquilo que ele faz, por aquilo que ele produz, mas pela obra e graça do Senhor na sua vida. Então eu glorifico a Deus porque você é um justo. Minha irmã, você é uma justa diante de Deus, porque você recebeu Jesus como teu Salvador pessoal. Adore a Deus aí, porque Deus mudou o quadro da tua vida. Deus mudou o quadro da minha vida. Quantos de nós, se o Senhor não tivesse nos justificado, quem sabe hoje nem vivos estaríamos mais? Mas estamos porque o Senhor nos justificou. Se você entrou nesse vídeo, aula, entrou agora, está vendo esse primeiro vídeo, nós já gravamos o primeiro vídeo e vamos gravar o terceiro, tá bom? Para completar essa aula, tá? E eu agradeço a sua presença. Dê o seu like, não deixe de dar o seu like. E você que vier, não esqueça de se inscrever na nossa página. Aí embaixo, a hora que você acabar de estudar comigo, você vai lá embaixo e se inscreva. E acione o sininho também, para que você seja despertado sempre quando nós estivermos aqui lançando algo novo para abençoar a sua vida. Tá bom? Fique com Deus e daqui a pouquinho vamos estar juntos para completar esta terceira aula desta nossa 13ª lição. Fique com Deus, até daqui a pouquinho mais.